Olá, povo de Deus, terça-feira da terceira semana da Páscoa. A primeira leitura de hoje é o desfecho da missão de Estevão com seu martírio tão detalhadamente contado a nós por Lucas, no Atos 7 e até o 8:1. Eu vou continuar insistindo na leitura completa do texto, pois esses pedaços que a liturgia indica ficam, às vezes, incompreensíveis, pois supõe que o leitor já conheça a história toda. Também sugiro que não parem no versículo 1 do capítulo 8, caminhem pelo menos até o versículo 4, pois aí estão o sepultamento de Estevão, fúria de Saulo contra os cristãos e ainda a ousadia dos cristãos na diáspora que seguiam anunciando a boa nova. O martírio de Estevão marca uma ruptura entre os neoconvertidos judeus helenistas, abertos e inovadores, e o velho judaísmo ortodoxo e conservador de Jerusalém. Até aqui, o cristianismo não passava de uma ala rebelde dentro do velho judaísmo, uma espécie de seita interna da velha religião judaica. O cristianismo vai agora começar a sua história própria, com autonomia e liberdade de ação. Lucas, porém, cerca de todo cuidado o registro desse racha para não parecer apenas uma briga por tendências sem grandes aparatos teóricos. Daí a necessidade de um discurso tão bem articulado colocado na boca de Estevão. Conferir o capítulo 7 todo. É muito interessante percebermos o fio da história tramado por Lucas. Os cristãos oriundos do grupo judeu helenista são aceitos pelo grupo judeu cristão mais ligado à ortodoxia e aos costumes da cultura judaica, onde ainda estão ancorados os 12, os apóstolos. E é por meio desse grupo judeu helenista mais aberto que o cristianismo vai poder dar um passo rumo à sua identidade. São eles que vão provocar a ruptura com a velha sinagoga. É claro que, em termos de história, não dá para a gente ficar falando de outras possibilidades que poderiam ter acontecido, porém, podemos pensar. Se não fosse essa ruptura, será que o cristianismo se reduziria a um movimento mais liberal dentro do velho judaísmo? Estaríamos ainda na velha Jerusalém? Assim como temos hoje, dentro da Igreja Católica, uma gama imensa de movimentos que pensam e agem tão diferentes, não passaríamos de uma ala judaico-cristã no seio do judaísmo. E no Evangelho de Lucas mesmo, Jesus já alertava: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha, ou ninguém põe vinho novo em odres velhos. Então, a ruptura já vinha sendo indicada, ou já estava sendo relatada por Lucas. Estevão é proposto por Lucas como modelo ideal do cristão fiel e corajoso, que prolonga o destino de Jesus. Convido a todos os que leem minhas reflexões a fazer uma comparação entre a morte de Estevão e a de Jesus. São muitos pontos semelhantes e um que se destaca é o perdão aos seus algozes. Senhor, não os condenes por este pecado, diz Estevão agonizante. E Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então é muito significativo também o paralelo em torno do Filho do Homem. Estevão diz: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Jesus também no tribunal judaico diz: de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. O teólogo Rinaldo Fabris nos oferece uma pista de interpretação a esse fato do Filho do Homem estar de pé na visão de Estevão. Jesus, que Estevão vê na resplandecente majestade divina, não é só o Senhor ressuscitado e glorificado que participa plenamente da autoridade e dignidade de Deus. Ele agora é o juiz constituído por Deus e, como tal, intervém não só em favor do seu primeiro corajoso mártir, mas também para sancionar com sentença autorizada a autoexclusão do povo judeu infiel acusado por Estevão.
Ao testemunho de Estevão, os judeus rangeram os dentes, deram grandes gritos e taparam os ouvidos, gesto comum quando eles ouviam uma blasfêmia. Arrastaram Estevão fora da cidade, onde ele poderia ser apedrejado. Lucas ainda chama a atenção de que os mantos de Estevão foram colocados aos pés de Saulo. E ainda insiste, Saulo estava lá consentindo na execução de Estevão. Muitos interpretam esse fato dos mantos serem colocados nos pés de Saulo como indicativo da futura mudança, conversão de Saulo. Lendo os 4 primeiros versículos do capítulo 8 de Atos, percebemos que a perseguição torna-se incentivo e ocasião para um novo progresso no caminho cristão. É da perseguição que nasce a missão cristã como abertura e impulso e testemunho corajoso a novos destinatários. Aqui a missão ganha novos campos de ação, além de Jerusalém, vai para Samaria e até os confins da terra. Os primeiros movimentos missionários nasceram regados pelo sangue dos mártires, que foram caindo na terra, no campo da história e fazendo surgir uma igreja de testemunhas fiéis, que aprenderam que a prova maior de amor é dar a vida pelo irmão. Quando vejo nossa igreja hoje celebrando missa show ou servindo de palco para desfiles num misto de arcaico fashion com aquelas roupas, eu me pergunto, memória de quem está sendo celebrada? Do mártir Jesus? Ah, não pode ser. E no Evangelho, hoje, João 6, continuamos a leitura desse grande capítulo de João, onde Jesus se apresenta como pão da vida, o único que pode verdadeiramente matar a fome de maneira definitiva. A multidão que tinha atravessado o mar em busca de Jesus, além de não entender o sinal dos pães abençoados por Jesus, agora pede outro sinal para que possam crer mesmo em Jesus. E argumentam com o episódio do maná no deserto. Jesus parte daí, dessa realidade do povo, e vai, por meio de um raciocínio muito bem articulado, mostrar que, na verdade, o pão do céu é Ele próprio, que o Pai dá ao mundo para que o mundo tenha vida. A resposta do povo nos lembra a samaritana, quando ela pediu a Jesus, Senhor, dá-me desta água. Agora o povo é que pede, dá-nos sempre deste pão. Na verdade, já tinham experimentado deste pão, mas nada entenderam. E o texto de hoje termina com Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Permitam-me aqui fazer uma alerta que julgo muito séria e que não percebo essa realidade com muita clareza entre nós na prática cotidiana. A Constituição Dogmática do Vaticano II sobre a Palavra de Deus, conhecida como Dei Verbo, no seu parágrafo 21, afirma, abre aspas, a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras da mesma forma como o próprio corpo do Senhor, já que, principalmente na Sagrada Liturgia, sem cessar, toma da mesma mesa, tanto da Palavra de Deus quanto do corpo de Cristo, o pão da vida e o distribui aos fiéis. Sobre esse texto, primeira pergunta. Será que veneramos mesmo da mesma forma a palavra de Deus e a hóstia consagrada? Com tantas bênçãos do Santíssimo, passeios com ostensório de caminhonete, de helicóptero, comunhão em drive-thru, agora em tempos de quarentena, com o desprezo que se tem pelas celebrações da palavra, onde os fiéis chegam na entrada de nossos centros comunitários e quando sabem que não tem padre, voltam, preferem voltar para casa. Quando a gente vê uns jovens branquinhos, assépticos e bem nutridos pelo pão do mercado, acusando padres e bispos de terem tirado férias prolongadas agora,
negando a hóstia aos fiéis? Será que a hóstia não se transformou em mais um objeto de devoção? Prestem atenção que a Dei Verbum chama de pão da vida, tanto a hóstia quanto a palavra de Deus. Então faço a segunda pergunta. Os nossos cantos litúrgicos, quando falam do pão da vida, se referem também à palavra? Uma terceira pergunta. Todos aqueles que estão impedidos de receber a hóstia, também estão impedidos de ter acesso à palavra de Deus? Afinal, a Dei Verbum não afirma que a igreja os venera da mesma forma? Uma última pergunta. João começa o evangelho dizendo que a palavra se fez carne. Portanto, é Jesus a plena palavra do Pai, não somente na Eucaristia, mas também na palavra revelada. Será que é assim mesmo que cremos? Costuma-se dizer que a Eucaristia faz a igreja. Mas não nos esqueçamos que a igreja nasceu também da força da palavra, e foi por amor a ela que Estevão deu a sua vida e tantos outros. Um beijo no seu coração.